Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Hoje, amanhecendo o dia, valeu o abraço do neto aqui, né? Revigorou, acordei. Mas eu não tinha nada na cabeça para falar para vocês. O que eu vou falar para aquele pessoal? Já falei tanta coisa, né? Já palestras e palestras, não tem mais assunto. Aí eu vi uma pessoa atravessar a rua com um ramo de palmeira na mão, e aí indo para a igreja, né? Aí eu lembrei, falei, não, hoje é domingo de Ramos, o primeiro dia da Semana Santa, né? E a maioria de nós viemos da igreja, né? Da igreja católica, então a gente tem as lembranças lá das coisas da igreja, muito gostosa de ver, de ouvir. Mas a doutrina espírita não esclarece num tanto que a gente acaba esquecendo aquelas coisas mais superficiais e fica mais mesmo nas coisas espirituais. Então eu quero falar para vocês sobre a grandeza que é esse período, desde o domingo de Ramos até o domingo de Páscoa, que é a comemoração da Páscoa, né? Nesse período de 7 dias, aconteceram coisas maravilhosas de preparo para não somente a doutrina cristã, para o cristianismo, mas também para a doutrina espírita. Essa maravilhosa e maravilhoso compêndio de espiritualidade. É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Não fazer palestra, conversar com vocês. E eu me lembro, quando garoto, como é que põe esse negócio aqui? Muito bom. Não gosto muito do microfone, não, gente. Eu tenho que ficar com as mãos livres, senão eu não falo. Então eu ficava intrigado quando minha mãe fazia a gente pegar lá o ramo do coqueirinho, e às vezes um punhado lá de erva cidreira, e ir na igreja para o sacerdote benzer. Depois voltava com aquele negócio para casa. Aí, naquele tempo, usava pendurar os quadros na parede, meio caidinho para frente, assim, né, com aquela cordinha atrás. Então, se colocava lá, aquilo com o tempo secava. Gente, era milagroso esse negócio aí. Porque quando tinha tempestade, era só pegar um punhadinho daquilo e pôr fogo, e parava a tempestade. Será? Fé é fé. Ou senão, quando tinha alguma coisa complicada na vida, como no caso da erva cidreira, também lá, se desse de fazer um chazinho, senão punha fogo também e dava tudo certo. E também aquela história de acender a vela, né? Quando queria fazer um pedido a Deus, a Jesus, acendia a vela, e tinha coisa que se fazia mesmo. Porque não era a pobre da vela e muito menos o ramo lá, né? Era o coração, era a fé, era o acreditar. Então, nessas lembranças, e quando eu vi hoje a pessoa atravessar a rua com aquele raminho na frente, eu queria falar mesmo desse domingo de Ramos. Porque um pouquinho antes, no dia anterior, Jesus foi a Betânia. Betânia é uma pequena cidadezinha, distante de Jerusalém, mais ou menos uns 20 quilômetros, um pouquinho mais. E lá morava as duas Marias, né? E tinha o Lázaro, que estava doente, e que acabou, como diz lá na Escritura, morrendo. E Jesus tinha ido a Betânia. E lá diz a Escritura que ele ressuscitou Lázaro. Olha que interessante. Jesus estava vindo a Jerusalém para a comemoração da Páscoa, que era assim quase que uma obrigação de todos os judeus de ir até Jerusalém para comemorar a Páscoa, que era uma festa muito grande em comemoração à libertação dos judeus, lá quando Moisés libertou os judeus do Egito.
Então, a Páscoa tem a função a ideia, né, de libertação, de liberdade. E hoje nós comemoramos também a Páscoa nesse sentido, de possuir a liberdade, de conquistar a liberdade. E Jesus, então, quando chega em Betânia, e que as Marias procuram lá Jesus para ressuscitar o Lázaro, né? Jesus diz que a doença de Lázaro não era de morte. Não era de morte. Aí já começa a primeira lição nesse período da Semana Santa, que a ressurreição de Lázaro não foi a ressurreição dele voltar à vida outra vez, sendo que já estaria morto. Mas Lázaro, como ele diz lá, Lázaro dorme. E a doença dele não era de morte. Isso palavras de Jesus. Ele estava num estado assim cataléptico, né? Quase que morte mesmo. E apenas ali, as palavras de Jesus, quando manda que ele saia do túmulo, já imaginaram a voz de Jesus, um comando de Jesus? Se ele transformou a água em vinho só com o olhar, só com a vontade, por que não a sua voz impregnar de um magnetismo profundo de acordar o Lázaro lá? Não é? Então, a primeira lição de Jesus foi essa. E também qual a intenção de todo o preparo, porque Jesus, no outro dia seguinte, ia adentrar Jerusalém, montado num burrinho, não é isso que diz? Ele entrou em Jerusalém montado num burrinho, para cumprir a promessa, que eu até anotei aqui no Evangelho, procurei aqui o porquê disso tudo. Agora ver se eu acho. Porque lá nas Escrituras, através das profecias do advento de Jesus, que já começaram lá com Moisés, tem uma profecia de Isaías que diz assim: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta, um jumentinho. E realmente, ele adentra Jerusalém no outro dia, montado num jumentinho para cumprir a promessa que preconizava isso. E aquela multidão, porque Jerusalém estava tomada de gente, por causa da festa. Ele adentra Jerusalém e aquele povo todo forra o caminho com essas palmas, com esses ramos e até com pétalas de flores, para receber o grande rei de Israel. Por que isso? Porque a história de ter ressuscitado Lázaro mexeu com todo mundo. Era necessário que todos presenciassem essa semana que se passou, que se deu com a morte dele na cruz e depois com a ressurreição, entre aspas, no domingo de Páscoa. Tinha que haver um grande evento, e o grande evento foi a chamada ressurreição de Lázaro, despertando o povo para quem? Para Jesus. Porque tudo que foi feito ali durante a Semana Santa foi para que pudesse vir até nós o Consolador prometido, a doutrina espírita. Portanto, companheiros, todos os eventos espirituais de grandiosidade sempre é precedido de fenômenos maravilhosos, como aconteceu com a doutrina espírita das mesas girantes, das cestinhas de pão que escreviam, com as manifestações dos espíritos em vários cantos do mundo, lá com as irmãs Fox nos Estados Unidos, para que o Consolador pudesse trazer a verdade para nós quanto à espiritualidade. Então, depois do Domingo de Ramos, nós vamos encontrar Jesus entrando em Jerusalém e se acomodando em determinada residência. Só que isso daí mexeu com o Sinédrio, com a direção do templo em Jerusalém. Anotei também isso. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus do templo ficaram preocupados.
porque o que estava acontecendo estava direcionando o povo para Jesus. Era necessário matar o início disso tudo. E aí começou então a perseguição junto a Jesus. E Jesus já sabia de antemão que essa semana seria a semana definitiva para ele. E ele fala para os apóstolos que estava chegando o fim dele. E os tristonhos, aflitos, né? Dizia lá, Jesus dizia, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E o que aconteceu? Quando estava ao redor da mesa, Jesus desce, pega um jarro de água, uma bacia, e lava os pés dos apóstolos. Tudo durante essa semana. Para exemplificar, junto a eles, a questão da humildade, da simplicidade, e isso seria o ponto-chave de toda a missão dos apóstolos. E tem outra passagem também nesse período, de que Jesus disse, afasta de mim esse cálice. Será que Jesus falou isso? Afasta de mim esse... Por isso aí consta lá em Lucas, consta em Marcos e Mateus. Jesus pedindo para que afaste esse cálice de dor dele. Jesus sabia que esse seria o final da missão dele aqui na terra. Será que ele pediu para que não acontecesse? Afasta de mim esse cálice. Mas João, que é o evangelho que nós estamos pegando agora, diz isso, mas de uma outra forma. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto eu vim a esta hora. Olha a colocação maravilhosa. Porque é como se dissesse, por que vou pedir que afaste esta hora? Porque é a hora que eu preciso, né? Então, que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto eu vim a esta hora. Então ele veio para isso, para passar por tudo isso, para deixar exemplificado toda a sua lei. Tudo aquilo que ele deixou para nós como lei de amor. Outro assunto interessante, né? Ele diz aqui no capítulo 12, versículo 32, assim, quando eu for erguido da terra, atrairei todos para mim. Quando eu for erguido da terra, levantado da terra, atrairei todos para mim. De que forma? Muitas pessoas estudiosas das Escrituras, do Evangelho, acham que é aquele momento onde Jesus, depois que ele teve ressuscitado, aqui, entre aspas, né, aqui na terra, ele é alçado ao céu, né, como se fosse subindo ao céu, e nesse momento o pessoal pensa que é aí, quando ele for levantado da terra. Não. Quando eu for erguido da terra pela cruz. Pela cruz. Olha que interessante. A cruz é realmente o símbolo da redenção de todos nós. Por quê? Jesus, como um espírito altamente categorizado, de luz, espírito puro, tão grande, que se nós tivermos mais 10.000 reencarnações, nós não vamos compreender a grandeza de Jesus. Ele poderia muito bem, aquele espírito que transformou a água em vinho só com a vontade. Andou sobre as águas sem afundar. Aplacou a tempestade com os gestos das mãos. Curou cegos, curou aleijados, mudos, surdos, leprosos. Afastou demônios, entre aspas, também. Por que não poderia ter se revoltado e só com a vontade ter destruído todos aqueles seus algozes?
Poderia ou não poderia? Poderia. E por que não fez? Porque se tivesse feito, nós não estaríamos hoje ouvindo falar de Jesus. Ele que respondeu para Pedro, quando Pedro lhe perguntou: Mestre, quantas vezes terei que perdoar? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7 vezes. A lei do perdão. E se ele tivesse revoltado, não estaria usando das suas próprias palavras, dos seus próprios ensinos. E o exemplo teria matado toda a sua doutrina. Não é? Por isso, hoje, meus irmãos, há 2014 anos, estamos ouvindo Jesus cantar nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso ser, a voz do amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aquelas 2 questões maravilhosas, resumidas, dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Jamais ele se revoltaria. Muito ao contrário. Ele olha para aquela turba toda, aquele olhar manso, sofrido, e diz: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E fecha com chave de ouro todos os seus ensinamentos. E hoje, há 2014 anos, ele fala nos nossos ouvidos: perdoa, submeta-se, sorri, dê a mão. Que a tua mão esquerda não sabe o que a direita faz. Portanto, companheiros, ainda dentro desses 7 dias, nós vamos encontrar Jesus falando coisas maravilhosas. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos o lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Crede-me, eu estou com o Pai. Eu estou no Pai. E o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa da minha obra. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e os fará maiores do que estás, porque eu vou para o meu Pai. Então, companheiros, se nós pegarmos esses 7 dias, do domingo de hoje, do Ramos até a ressurreição, nós vamos encontrar Jesus preparando o terreno para que os apóstolos que iam ficar tivessem toda a força necessária para levar esse trabalho monumental do amor para os homens. E eles conseguiram. Dos 12, só um teve a morte natural, bem velhinho, que foi João. Porque Jesus, lá no alto da cruz, olha para baixo, fala: Maria, a mãe dele, eis teu filho, e aponta João. Olha para João, aponta não, porque está com a mão pregada lá, como é que ele aponta? Olha para o João e fala: João, eis tua mãe. E realmente, João morreu bem velhinho,
com quase 100 anos, porque teve todo o cuidado de cuidar de Maria. Né? Olha que legal. Os outros 12 foram degolados, apedrejados, enforcados, frechados e vai por aí afora. Foram trucidados por amor a Jesus. Ou descrê ou morre. Não é? Então, meus irmãos, o preparo de Jesus foi fabuloso. Também nesse período, Jesus, na mesa, ali naquele quadro que a gente vê da Santa Ceia, né? Ele pega o pão, parte em pedacinhos e dá um pedacinho para cada um e diz assim: comam, este é o meu corpo. Pega o cálice e toma um gole daquele vinho e fala para os apóstolos: bebam, este é o meu sangue. Jesus usava muito das coisas materiais para exemplificar. Dos pássaros, das pedras, da água, das árvores, das sementes, da areia, do sal e de tudo que tivesse próximo, para que, através, uma pedagogia fabulosa, né? O maior dos pedagogos. E usava disso tudo para ensinar, para ficar gravado na cabecinha de todos. É lógico que muita coisa foi modificada, né? Por falta de vírgula, por falta de uma letra ou de algum entendimento de quem traduziu, e etc, etc. Mas muito chegou para nós. E o pouco que chegou é um diamante divino. E Jesus, então, comam, este é o meu corpo, bebam, este é o meu sangue. E a igreja imortalizou isso com aquela questão da Eucaristia, do sacramento da Eucaristia, né? Onde os crentes católicos recebem a hóstia. A hóstia também é feita de farinha, né? Como o pão. A hóstia representa ali o pão. E quando o católico, né, recebe a hóstia em sua boca, é como se ele estivesse comendo o corpo de Jesus. Dizem até as tradições e as coisas assim, que se morder sai sangue. Tá bom? Não pode morder, tem que engolir, deixar derreter, né? Mas será que acontece? Porque o pessoal interpreta de que realmente o pão ali era o corpo de Jesus. Só que a doutrina espírita nos levanta o véu que encobre isso tudo. O corpo que ele se refere é o corpo de doutrina dele. É tudo aquilo que forma o cristianismo. Comam. Traz para dentro de você essa doutrina, essa aprendizagem. Deglute isso para dentro de você. Então, essa é a ideia que Jesus quis passar. Que nós assimilemos a sua doutrina. Que possamos trazer para dentro de nós as tuas lições. E o vinho? O vinho nós sabemos que é a essência da uva. A essência da uva. O sangue, a essência da nossa vida material, do nosso corpo. E ele quis usar de uma figura para mostrar que a essência das suas lições. Qual é a essência do Evangelho de Jesus? Qual a essência do Evangelho de Jesus? É o amor. É o amor. Que se nós trouxermos essas lições para dentro de nós, que é o amor em si, em tudo, nós estamos aptos a doar esse amor. Por isso ele diz, como eu já li aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é as lições dele. A verdade é o amor, que está embutido ali nas lições do Evangelho. E quando nós aprendemos o Evangelho,
e trazemos ele realmente dentro de nós na forma de amor, nós vamos ter a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a prática do amor leva-nos a ter vida, vida plena. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Dificilmente nós chegaremos a Deus ou ao reino de Deus se nós não tivermos a vida plena, conquistado a paz, a serenidade, o respeito, a obediência às leis naturais da vida, não ingerindo coisas venenosas que destemperam o nosso físico, ou coisas negativas envolvidas com coisas espirituais negativas que destemperam a nossa mente. No exercício do amor, que é a grande verdade, porque Deus é a verdade, Deus é amor. E por isso Jesus diz que quando ele for erguido da terra, iria atrair nós todos. E atraiu. Estamos aqui falando de Jesus, ouvindo coisas de Jesus, tentando ser realmente um praticante do amor, primeiramente lá dentro da nossa casa. E nós vamos encontrar, sim, esse reino maravilhoso. O que mais que nós temos? E Jesus diz aqui também, nesse período dos 10, né, da Semana Santa, que ele iria para o Pai. Falando isso para os apóstolos, que estavam tristes, acabrunhados. Eu vou para o Pai, não se afligem, mas não vos esquecerei. Eu vos mandarei o Consolador prometido, que vai falar de tudo aquilo que eu falei e do que eu não pude falar. Está aqui. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. O Espírito Santo aqui não é naqueles moldes que os outros segmentos religiosos acham. A doutrina espírita nos mostra que o Espírito Santo referido de Jesus é o Espírito de verdade, é uma pleiade de espíritos puríssimos que vem até nós, como veio, trazer as lições libertadoras para que se conhecesse melhor Jesus. E por isso a doutrina espírita, meus irmãos, é o Evangelho redivivo, que traz para nós todo um cabedal de conhecimento, nos libertando das coisas materiais, das ideias pré-concebidas. É uma libertação. Depois nós temos aí um evento muito fabuloso, que é no domingo de Páscoa. O que aconteceu no domingo de Páscoa? Diz a Escritura que Jesus ressuscita. É isso? Que Jesus fica 40 dias com os apóstolos depois que ele ressuscitou. Que vão lá no túmulo, o corpo não está lá, e Jesus já está junto dos apóstolos. Para os outros segmentos religiosos, Jesus realmente tomou o corpo material. Quando ele veio aqui para a Terra, ele veio sem um corpo, não é? Não veio sem um corpo?
E se ele ressuscitou nesse corpo, e depois ele foi alçado aos céus com esse corpo, material o corpo. Se ele veio sem corpo, como é que ele vai sem corpo? Vai com o corpo. Então nós sabemos que Jesus, quando alçou o voo para a espiritualidade, ele foi com o corpo espiritual. E está provado aqui no Evangelho. Vamos buscar Paulo aqui em Coríntios, né? Coríntios. Quando Paulo diz lá sobre os corpos. Mas alguém dirá, diz Paulo aqui no capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado? Se primeiro não morrer? Então é uma argumentação de Paulo. E há corpos celestes e corpo terrestres. Mas uma é a glória do celeste, a outra dos terrestres. Então, o corpo terrestre é o corpo material nosso. Morre, vai para o túmulo, se decompõe, e toda essa composição que era, vai formar outros corpos na natureza. O espírito fica envolvido com o quê? Com seu corpo espiritual, que todos conhecem. Eu acho que não tem ninguém aqui que não sabe. Como é que chama nosso corpo espiritual? Perispírito. Então, Jesus ressuscita ali, naquele momento, através do corpo espiritual, o perispírito, materializado. Que a doutrina espírita nos mostra muito bem, em vários fenômenos conhecidos já. Pensa vocês que quando vocês trombam com alguém na rua, pode não ser uma pessoa encarnada, mas pode ser um espírito materializado. Claro que pode. É natural isso. É natural. Aí passa a pessoa, te cumprimenta e olha para frente. Mas cadê? Ela passou aqui agora. Você viu no lance, mas daqui você não viu outra vez. Né? Então acontecem essas coisas. Então Jesus, companheiros, ressuscitou com o corpo celeste, o corpo perispiritual. Né? O que mais que o Paulo fala aqui? Ó? Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia, olha que legal isso aqui, ó. Isso é a palavra do apóstolo Paulo. Se também a ressurreição dentre os mortos, aliás, deixa eu ler direito. Assim também a ressurreição entre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então existe um corpo modificado. O material está em corrupção, quer dizer, está em decomposição. O corpo espiritual não. Ele não apodrece. Muito ao contrário, ele é uma matéria quintessenciada, longe do nosso entendimento. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Palavras de Paulo. Então não vamos aqui ficar baseando muito isso, porque é uma coisa normal de conhecimento dentro da doutrina espírita. O que importa para nós, companheiros, é que esse período da Páscoa, dessa semana, nos traz muitas coisas a pensar. Como é que estamos nós? Umas argumentações. Como é que estamos nós contra a aprendizagem da doutrina espírita? Eu continuo sendo aquela pessoa que vem no centro, toma meu passe, ouço minha palestra. Quando é boa, nossa, eu saio daqui leve, não entendi. Quando é ruim, a primeira pessoa levanta, vamos olhar para o outro, né, negativo. Ou eu, diante da palestra que eu ouvi, que entrou e parou, eu preciso me modificar. Eu preciso renascer de novo, sem morrer. Né? Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso ser outro homem. Eu estou vendo um cara ali que fez isso. Está lá um sorrisão lá. Né? Ele fez isso. Renasceu outra vez. É vestir roupa nova. Ser outra pessoa.
Porque não adianta nada, meus companheirinhos, a gente receber durante o ano 52 passes. Porque tem 52 semanas, né? Eu venho uma vez por semana, eu recebo 52 passes. Eu bebo água frutificada 52 vezes. Eu ouço 52 palestras. Mas continuo ainda mentiroso, omisso, invejoso, egoísta, irracível, mal educado, pavio curto. Cigarrinho não fala nada, né? Cervejinha em excesso, porque uma latinha de cerveja desce redondinho, como fala, uma. Não uma caixa, né? Uma. E vai por aí afora. Cadê o homem novo? Cadê a vida plena? Continua a mesma coisa. Desencarna porque ninguém sabe a hora. E chega do outro lado com uma vergonha danada. Tentando esconder a cara, sendo que não tem jeito como esconder. Que tudo é edificado pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. Até já citei aqui 2.500 vezes essa questão da palavra, do pensamento. Cuidado com seus pensamentos. Eles se transformam em palavras. Cuidado com as suas palavras. Elas se transformam em hábitos. Cuidado com os seus hábitos. Eles moldam o teu caráter. Cuidado com o seu caráter. Eles movem o seu destino. Como é que nós estamos quanto ao pensamento, quanto às palavras, quanto aos hábitos, nossas ações? Portanto, meus irmãos, nesse período de 7 dias dessa semana, nós dissemos aqui muitas coisas para a gente pensar. Como que eu estou comendo? Como que eu estou deglutindo a obra de Jesus em mim? Como é que está? Porque a gente começa os cursos do Evangelho aqui com 50, 60 pessoas. Terminam em 15, em 20, 40, lá se vai. Não tem paciência, porque tem aula que é boa, tem aula que não é. Nem todo mundo está preparado todos os dias assim para dar aquela biga daquela aula, né? Então, companheiros, vamos pensar bem. Como é que estamos agindo quanto à doutrina? E para encerrar o nosso bate-papo do dia, uma mensagem para a gente levar para casa. Eu estou meio tarde, porque eu comecei um pouquinho mais tarde. Então, vocês não ouvem eu que pedi. Pode começar um pouquinho mais tarde, porque o pessoal chega um pouquinho mais tarde, para eles ouvirem o nosso coral, sentir vontade de cantar e participar também do coral, né? A gente faz tanta coisa aqui no centro, mas canta no coral. Você vê, 2 cantores é do conselho, eu que estou aqui há 50 e tantos anos, faço um monte de coisa dentro do centro, mas canto no coral. Um convite, venham cantar no coral. A mensagem na trilha do mestre. Partindo dali, Jesus viu um homem sentado numa mesa de cobrança de imposto, e estava lá Mateus. E disse para ele, segue-me. E Mateus levantou e seguiu Jesus. É importante verificar, meus irmãos, que o mestre não estabelece condições para o discípulo de compartilhar da jornada. Não pergunta se ele julga dotado com força conveniente, se ele é fraco de espírito, se é demasiado imperfeito, se sofre em família, se possui débitos a solver, se padece tentações, se está acusado de alguma falta, se retém valores de educação, se é rico ou pobre de possibilidades materiais. Jesus diz apenas, segue-me, como quem afirma que se o aprendiz não dispõe de realmente segui-lo, ele será
Se ele se dispõe a seguir o Mestre, será suprido de socorro eficientes em todas as suas necessidades. A lição é clara e expressiva. Reflitamos nela para que não venhamos a permanecer na sombra da indecisão. Tarefa espírita, meus irmãos, em doutrina espírita também, muitas coisas devem ser consideradas, principalmente tarefas. Motivo de alegria, investimento de luz, colheita de paz, tratamento de saúde, profilaxia da obsessão, testemunho de fé, exercício de humildade, privilégio abençoado. Sendo assim, meus irmãos, abracemos a nossa tarefa espírita com redobrado amor, perseverando no cumprimento do dever, sem esperar dos outros o esforço que deve partir primeiro de nós, em nosso próprio e imediato benefício. Muita paz a todos.